Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho, esta sexta-feira, pela fresquinha e com ar de quem não quer gravar pela fresquinha. Ricardo Terreiro, como é que está? Não, eu prefiro gravar pela fresquinha do que à noitinha, assim fica já despachado, pá, e posso-me Puxei o concentrar. teu microfone mais para o pé da boca. Se faz favor, Tá, não estou a falar, queres? está baixinho, está baixinho. Não, Eu não acho está é a que se entrar calhar não som. acho que não está, acho é que não tens o microfone ligado. Está Acho que ligado, não tens o microfone. está ligado, Fala está. lá. Alô, alô, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está tudo bem do meu lado. É, agora já está, mas estavas com muito eco, Ricardo. Estavas com muito eco. Agora Pois já é está normal impecável. porque estou aqui a fazer umas mudanças e esta divisão ficou mais vazia nesta altura, portanto é possível que esteja a fazer aqui Ok. um bocadinho mais de eco deste lado. Está-se bem, está-se bem. Olha, estás bem? Como é que foi a tua semana? Obrigado por tu e o Lucas terem gravado sem mim na sexta-feira passada. Fiquei muito sensibilizado com a vossa atitude e queria agradecer-te por isso e por seres quem és, porque sinto Sim. que tu nunca usufruis, né, deste tipo de elogios do Lucas, né? Obrigado por seres quem és e quem tu és, estás a ver aquela coisa que ele diz. Portanto, sinto que se calhar devia pegar nessa tocha e agradecer-te por seres quem és. E o que tu Não, és, não precisas, pá, não e o que precisas. tu és é um gajo que já fica bem com óculos de velho. É isso que eu quero Pois. dizer. É isso que eu Achas quero que sim? dizer. Acho Sim. que já ficas bem. Epá, tu estás a agradecer, mas eu tenho sido muito insultado pelos nossos ouvintes por É? ter pura e simplesmente eliminado qualquer tipo de referência à comida no tal episódio que fiz com o Lucas. Tenho recebido muitas mensagens a dizer que faltaram os 10 minutos sobre croquetes no início desse episódio. Epá, e portanto, epá, eu gostava de trazer alguma coisa. Eu esta semana eu não estive em Lisboa, tive que me deslocar ao norte do país, fui à terra dos meus pais, por motivos não muito bons, mas acabei por poder fazer uns almoços e uns jantares. Tirar a barriguinha de misérias. Eu acho que ganhei para aí 4 ou 5 quilos A sério? só com esta semaninha. Mas Algumas brincadeiras, estamos a falar de que tipo de brincadeiras? É isso que eu quero saber. coisas muito simples, rudes do campo, como um cabritinho, como um Oh! bacalhauzinho. Coisas do campo como um bacalhauzinho, estás a ver? Sim, o típico bacalhau campestre, não é? O típico bacalhau de Castelo bacalhau Branco, campestre. conheces? Do Sim, Sabugal, na sim. verdade do Sabugal. Se alguma vez fores ao Sabugal, vais jantar ao Robal, ao restaurante O Robal. O O Robal. robalo, O como o Robal. peixe. Tem uma hospedaria ao lado, podes ficar na hospedaria e jantas no Robal. Epá, não me lembro de alguma vez ter comido um bacalhau tão bom como comi ali, tanto que fui lá 2 vezes de propósito para comer aquele bacalhau, porque de facto era especial. Mas desfiadinho, estava sempre desfiadinho. Desfiadinho. Portanto, o senhor Robalo fez naquela grelha, uma grelha gigantesca no chão, fez o bacalhau, e depois a esposa do senhor Robalo desfez o bacalhau, fez aquela, e depois com o azeite daquela zona. Por acaso tenho aqui uma coisa para ti, porque uma das coisas que fui fazer lá acima também é ir ao olival dos meus avós, tratar ali de algumas coisas, e tenho aqui uma garrafinha com azeite especial para ti, porque sei que vais apreciar. Eia, puto, não faças isso. Uma garrafinha que com o preço do azeite, nesta altura deve valer tipo 300 euros. Estás a ver? Essa garrafinha, na boa, se calhar no pedaço não queres vender na Vinted, puto. Não é, Em vez não de... é bem uma garrafinha, é mesmo um garrafãozinho pequenino de azeite para ti. Estou sensibilizado. Muito obrigado. Vais Porque gostar. eu também acho que esta é uma semana de festa, não é? Portanto, porque estamos na semana de uma das exibições mais surpreendentes Que passagem da história. do bacalhau do senhor Robalo para o Bam Adebayo. Nunca antes Desculpa, feito. Bam Adebayo. Não, eu estava a falar dos 35 pontos em 24 minutos do Chris Middleton ontem à noite, não estava a falar do Ok. Bam Adebayo. O que é que aconteceu? Quem é esse? Já sei, já me lembro. Não, está a falar do Chris Middleton, quanto tempo foram 35 pontos em 24 minutos pelos Mavericks. Como é óbvio. Boa joga. Não, estamos a falar do Bam, que teve o melhor jogo da sua carreira, um dos melhores jogos da história da NBA, foi batido um recorde com quase 20 anos, não é? O Kobe
quando marcou 81 pontos foi em 2007, não foi? Ou 2009, uma coisa assim. Não sei se não foi mesmo 20 anos. O Bam Tenho certeza. marcou... Não, mas atenção, já começaste mal a dizer que o recorde do Kobe. O Kobe não tem nenhum recorde, pá. O recorde pessoal dele, é isso. O recorde pessoal dele. O recorde pessoal. O recorde é do Will Chamberlain. O Bam bateu o recorde pessoal. O Bam ultrapassou o Kobe Bryant na lista dos jogadores que mais pontos marcaram num jogo. Pronto, é isto. Sim. 83 pontos. É nesta altura o segundo jogador com mais pontos marcados num jogo, só superado pelo Will Chamberlain no famoso jogo dos 100 pontos. Foram 83 pontos. Tal como esperávamos, não é? Várias vezes ao longo destes anos falámos de quem é que poderia ultrapassar o Kobe, e Bam Adebayo estava sempre no nosso top 3. Na linha da frente, sempre. Estava na linha da frente para fazer isto. Pá, e Ricardo, eu vou confessar aqui uma coisa que acho que não tem mal, que é esta. Como é sabido, eu não vejo os jogos todos da NBA. Não sei se isto é sabido. nem tu nem ninguém, não é? Não sei se isto é sabido. Mas por acaso, neste dia, especificamente... Estavas a ver um jogo dos Wizards. Eu estava a ver o jogo dos Celtics com os Spurs. Estive a ver o jogo dos Celtics com os Spurs. E às tantas começo a ver notificações a dizer que o Bam Adebayo tem 30 pontos no primeiro período, 50 no intervalo. Eu assim, pá. E até nós temos um grupo com mais gente, a malta do Borracha Laranja e não sei o quê, que é o projeto do Ricardo de basquetebol. E nesse grupo eu mandei uma mensagem ao intervalo a dizer assim: e agora se o Bam batesse o recorde do Kobe? Mas foi uma coisa completamente a gozar, ou seja, não foi uma previsão, estás a ver? Porque eu achei que a coisa iria normalizar a partir de certa altura. Mas a verdade é que isso aconteceu. E eu acabei por não conseguir desligar, porque estava meio com insónia, estava meio mal disposto, e ao mesmo tempo aproveitei, então vi o jogo, depois às tantas já não queria acabar. Então eu vi a segunda parte toda. Eu não vi a primeira parte, mas vi a segunda parte inteira do jogo, para perceber se o Bam ia tentar bater o recorde ou não. Viste a parte melhor, não é? Vi a melhor parte do jogo, sim. A melhor parte do jogo. Eu também só vi a segunda parte. Também só viste a segunda? Sim, depois no dia a seguir fui espreitar, sobretudo o primeiro quarto, fui ver o primeiro quarto. Yeah. Mas só para dizer isto, só para ver se a gente se entende, pronto. Portanto foram, só para recapitular esta parte, 83 pontos, 20 em 43 de lançamentos de campo, portanto não foi o jogo mais eficaz, vamos dizer assim, do Bam. 7 em 22 de 3 pontos. 36 em 43 de lançamentos livres. Não houve nunca tantos lançamentos livres num jogo feitos por um único jogador. Aliás, o Bam, desde a pausa do All-Star, tinha 40 lances livres tentados, neste jogo fez 43. Acho que é uma coisa assim. Epá, o que é que se pode dizer sobre isto? Ou seja, só porque houve alguma discussão à volta disto, há sempre uma ideia de que houve aqui, como dizem os americanos, um stat padding, ou seja, alguém que esteve a tentar, não é, bater um recorde, não estava tão preocupado se calhar com fazer ou tomar as melhores decisões. Bem, está aqui um barulho de ambulância, não sei se alguém está a ouvir. Não, peço desde já desculpa por isso. Mas tipo, não sei se houve malta que falou que houve um exagero na forma como as decisões foram tomadas, tanto da parte do Bam Adebayo, que está a receber 2 contra 1, 3 contra 1, etc. E lança na mesma, ou seja, não são as melhores decisões basquetebolísticas na teoria, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, isto faz parte do jogo, não é? E os recordes importam, estás a ver? Importam no sentido de são coisas que como é que eu vou dizer isto? Realizam, não é? Enquanto jogador de basquetebol, podes dizer que fizeste aquilo, tipo... E então, eu dei por mim a pensar sobre isto, estás a ver? A pensar sobre o que é correto ou não dizer nestes casos, estás a ver?
A pensar sobre se este é ou não um recorde que tem, como a malta diz, um asterisco. Estás a ver? Achas que é um recorde mentiroso ou não? Eu acho que não, pá. Sabes porquê? Eu vou explicar porquê. Eu Porque também eu acho acho que é que um recorde mentiroso. todos os recordes provavelmente terão um asterisco. Estás a ver? Todos terão. Todos terão. Agora, podemos todos concordar numa coisa, que é aquele final de jogo não dignifica ninguém. Estás a ver? Não dignifica os Washington Wizards, que é incompreensível. Ou seja, os Washington Wizards, a partir de certa altura, não estão a tentar ganhar o jogo. Estou a tentar impedir que o Bam Adebayo bata o recorde do Kobe. Mas não estou a tentar ganhar o jogo. Tentar ganhar o jogo não estava a fazer 3 contra 1 ao Bam Adebayo no meio campo dos Miami Heat. Estás a ver? Isso não é tentar ganhar o jogo. Pronto. É tentar impedir que um colega de profissão, neste caso, bata um recorde de anos. E eu não achei isso bonito, por acaso. Eu acho normal que eles façam 2 contra 1, 3 contra 1 quando eu estou a levar 30 pontos, estás a ver? Quando estou a levar 30 pontos de diferença, tenho dificuldade em compreender qual é o intuito que está ali sem ser só um gajo, sem ser só impedir um gajo de bater o recorde, estás a ver? Não sei, não estou a dizer que eles não deviam defender melhor. Achas que eles deviam deixá-lo bater o recorde, é isso? Não, eu acho é que fazer 3 contra 1 no meio campo defensivo não é querer ganhar o jogo. Mas eles fazem não é querer ganhar o jogo. Tu estás a criticar os Wizards. Qual é a razão? Fizeram 3 contra 1, mas primeiro tens de criticar os Miami por terem lá o Bam Adebayo dentro quando estão a ganhar por 40. Também é... Mas deixa-me dizer uma coisa. Que é. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É que uns estão a tentar ganhar. Ainda assim, claro, os Miami não estavam a perder o jogo. Os Miami não estão a perder o jogo. Não, mas espera, eles não estão a perder o jogo, estás a ver? Eles não estão a perder o jogo, eles estão a ganhar o jogo. Eles podem, repara, eles estão confortavelmente a ganhar o jogo, podem tomar as decisões que quiserem. Eles estão a ganhar o jogo. Há uns gajos do outro lado que eu gostava de saber qual é a motivação para isso, sem ser só impedir um gajo bater um recorde, estás a ver? Não é impedir um gajo, é eles não querem ficar do lado errado da história. É por eles, não é pelo Bam Adebayo. É por eles, ou seja, não era para lixar o BAM, era mas quando ele tem 70 pontos... A partir de hoje, highlights de carreira do Bam Adebayo vão incluir este jogo. Toda a gente vai falar deste jogo. E vai lá estar o Will Riley a correr feito maluco atrás do Bam Adebayo. E vai lá estar... Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, então. Deixa-me fazer-te uma pergunta, que é... Isto são indicações que veio do treinador. Não são indicações que veio dos jogadores. Como é óbvio. Não são os jogadores que decidem fazer 3 contra 1. Claro. Não são. A partir do momento em que os Miami Heat deixam de jogar para alimentar aquela ideia de ir atrás do recorde, do BAM poder ir atrás do recorde, eles também deixam de pura e simplesmente jogar. O BAM podia-se ter lesionado naqueles últimos minutos, ter tido ali uma lesão grave e ficar agora de fora um ano, não é? E portanto, eles estavam claramente a esquecer o objetivo do jogo e a ir à procura de um recorde individual. E isso pode ser criticável ou não, como tu quiseres. Eu acho que é menos criticável quando estás a ganhar um jogo, estás a ver? Imagina que estavas a perder o jogo, que os Miami estavam a levar uma tareia das antigas, estás a ver? Aí é mais criticável, porque aquele jogo que o Devin Booker meteu 70 pontos contra os Celtics. Sim. O Devin, os Suns estavam a perder por 20, estás a ver? Estão a perder por 20. Sim. Não é igual, estás a ver? Para mim não é igual. Porque o objetivo máximo é ganhar o jogo. O objetivo máximo do basquetebol é ganhar o jogo. Ganhar. O Kobe ganhou o jogo. O Wilt ganhou o jogo. O objetivo é ganhar o jogo, não é perder o jogo. Ou seja, eu percebo a ideia de perseguir um objetivo individual, mas isso é secundário em relação a ganhar o jogo. Porque neste caso foi. Eu não estou a dizer que se os Heat estivessem a perder não tinham tentado fazer isto na mesma. Mas neste caso o que aconteceu foi que esse foi um objetivo secundário no jogo. Porque eles estavam a ganhar. E os Wizards decidiram, durante 3 períodos e meio, deixá-los chegar até aos 70 pontos. Porque foi o que aconteceu. Eles deixaram de chegar até aos 70 pontos. Deixaram. Porque não é admissível que um jogador como o Bam Adebayo, que tem uma média de pontos de 20, marque 30 num período. Não é admissível, estás a ver? Não é admissível. O máximo de carreira do Bam Adebayo são 40 pontos. São 40 pontos. Tu não estás a falar do scorer. Não estás a falar de um gajo que agarra na bola e decide-te um jogo pela marcação de pontos.
Não é admissível que uma equipa como os Washington Wizards permita isso e depois, quando tem o cu apertado, que não há outro nome, decidem fazer 3 contra um gajo que está só a tentar bater um recorde histórico. Epá, eu achei bem feio. Estou a falar sério, achei bem feio. Achei mesmo feio, estás a ver? Achei mesmo feio. Não, acho que não é fixe. Acho que é justo fazerem 2 contra 1 quando o gajo recebe a bola, tipo, no poste baixo. É justo. 2 contra 1 na linha de triplo. Mas que o gajo é o Steph Curry. Mas está tudo louco, ok? Estás a ver? Está tudo louco. Como é que os gajos estão a fazer 2 contra 1 na linha de triplo? Qual é a lógica disso? É o Bam Adebayo. Deve lançar tipo 30% de 3 pontos. 2 contra 1. Epá, vão-se lixar, meu. Estás a ver? Vão-se lixar. É só tentar impedir um recorde. Que é, toda a gente pode achar que é ok. Estás a ver? Ou tu podes achar que é ok e qualquer pessoa pode achar que é ok. Eu achei feio. Estás a ver? Eu achei feio. Achei feio. Mas pronto, é isto. Pronto. Muita coisa. Há muita coisa aqui para falar. Peço desculpa por Ainda este bem rant. que deitaste cá para fora. Estavas a precisar. Tinha isto guardado desde o jogo. Precisavas destes 16 minutinhos para deitar cá para fora essa tua irritação com os Washington Wizards. Mas, enfim, há aqui todo um contexto. Fizeste muitas perguntas pelo meio, não vou conseguir, já não me lembro da maior parte delas, mas, enfim, concordando contigo que cada jogo desses há de ter um asterisco, porque, quer dizer, se tu fores olhar para a box score do Wilt Chamberlain no tal jogo dos 100 pontos, o Wilt Chamberlain lançou 63 vezes de campo e 32 da linha de lance livre. Portanto, alguém que lança 63 vezes de campo, não há imagens desse jogo, não sabemos como é que o jogo decorreu, mas alguém para lançar 63 vezes também estava a ser, obviamente, muito procurado para ir atrás de qualquer coisa. Portanto, isto terá sido também um jogo feio nesse sentido, de ver um jogador com uma grande vantagem. Não foi através de jogadas que o Wilt Chamberlain marcou 100 pontos, não é? Eles não chegavam ali ao ataque. Horns, 2 bloqueios, o Wilt Chamberlain, vamos numa saída bloqueada para o Wilt Chamberlain e vai um garimpeiro, mete a bola dentro e para o Chamberlain marcar. Não é nada disso que aconteceu. Obviamente terá havido uma busca específica por um número, neste caso pelo número dos 100 pontos para ficar marcado na história. Portanto, certamente esse jogo também não terá sido bonito nesse sentido. Este jogo... Bem, há aqui um contexto específico. Obviamente, nós sempre falámos que alguém para ir atrás de um recorde deste género, para ultrapassar os 81 pontos do Kobe, porque os 100 pontos do Wilt parecem difíceis de chegar, mas agora com o Bama fazer 83, quer dizer, já temos que pôr tudo em causa. Mas sim, para ir atrás sobre isso a seguir, tenho uma pergunta sobre isso a seguir. Para ir atrás de um número destes, ou para ir atrás dos 81 do Kobe, teria que ser um jogo que começasse muito bem, e foi o que aconteceu. O Bam Adebayo pura e simplesmente dominou aquele primeiro quarto, marca 30 ou 31 pontos no primeiro período, e de repente estava muito bem posicionado para ir atrás de um número histórico. Obviamente o seu máximo de carreira eram 40, e percebemos logo que os seus 40 iam ser ultrapassados com relativa facilidade. Agora, há aqui um contexto próprio. Ele está a jogar contra os Washington Wizards, que são uma equipa de tanking do pior que há na história da NBA, não é só desta época, é uma equipa muito fraca. Ele está a jogar com os refrescos dos refrescos, com os suplentes da G-League, está a jogar contra jogadores muito, muito fracos. E o Zito também não tinha a sua equipa toda. Mas, primeiro ponto, está a jogar contra uma equipa que de facto não devia ter lugar na NBA. Portanto, este plantel, esta equipa não tem capacidade, estão a fazer aquilo que nós sabemos. Eles estão claramente à procura de perder jogos. Portanto, já estavam posicionados para levar a proverbial tareia, se quiseres citar o nosso amigo professor Lucas. Depois, do ponto de vista físico, os jogadores dos Wizards que estão a fazer tanking, eles não têm jogadores capazes de aguentar um matchup com o Bam Adebayo. Portanto, qualquer jogador tem uma grande desvantagem física frente ao Bam Adebayo, e isso obviamente ajudou àquele arranque fenomenal do Bam Adebayo. Depois outra questão, que ainda esta noite o Eric Spoelstra foi questionado sobre isso, se ele pedia desculpa a alguém pela forma como os 83 pontos foram atingidos. Ele disse que não pedia desculpa a absolutamente ninguém. E relembrou que uma das últimas vezes que os Miami jogaram contra uma das equipas que estão a fazer tanking, perderam frente aos Utah Jazz.
que até ficou famosa, a conferência de imprensa do Bam Adebayo no final desse jogo, em que ele diz, estamos a jogar contra uma equipa que está a tentar perder, e perdemos com eles. Portanto, ele disse claramente que falou abertamente de tanking e disse que as equipas estão a tentar perder, numa conferência de imprensa que até foi muito falada na altura, por ele falar tão abertamente sobre as intenções das equipas que estão a perder, porque nós falamos aqui atrás destes microfones, mas os jogadores por norma não falam desse tipo de coisas, e a forma aberta como o Bam Adebayo assumiu isso e pôs o dedo na ferida e tentou mexer ali um bocadinho com o balneário, na altura foi sublinhado. E o Eric Spoelstra diz que antes deste jogo disse ao Bam Adebayo, da última vez que jogámos contra Fruta do Chão, sabes o que é que aconteceu? Tu és o capitão desta equipa, portanto quero que lideres esta equipa a uma vitória que não tem que ter margem para dúvidas. E por isso é que ele entrou tão focado. E isso está tudo certo. Parece-me tudo certo. Está tudo certo. Está tudo bem. Portanto, tudo isso ajudou para o excelente arranque do Bam Adebayo. A partir do momento em que ele chega ao intervalo e tem 50 pontos e 67 no final do terceiro quarto, obviamente está a apenas 13 pontos ou 14 pontos dos 81 do Kobe. Faz todo o sentido que eles vão atrás disso. Portanto, aquele final de jogo foi... Tem de ir para ficar... Também vi coisas muito giras. Se fosse o Jason Tatum, pedia substituição quando chegasse aos 80, não é? Para não ultrapassar o Kobe. Eu cheguei ali a certa altura no final do jogo e achei que ele ia chegar aos 81 e quando chegasse aos 81 saía que era para partilhar o recorde com o Kobe e não para ultrapassar. Mas não, quis ultrapassar. E está no seu direito. Obviamente eles foram atrás daquilo no final do jogo e faz sentido que tenham ido atrás daquilo. É uma oportunidade única. Nunca mais provavelmente o Bam Adebayo nunca mais vai marcar 40 pontos outra vez, que era o seu máximo de carreira anterior. Quanto mais chegar a números destes, não é? Sim, claro, quer dizer, não sei se eles jogam outra vez com os Washington Wizards até ao final da época, se calhar até acontece. Ele ontem marcou 20, porque é o normal dele. Ele marcou 20. Tudo. De facto, reuniram-se aqui uma série de condições que ajudaram a uma prestação acima do normal do Bam Adebayo. Agora, e isso está tudo certo. Não vamos retirar um pingo de grandeza ao Bam. Nós sabemos que daqui a 5 ou 10 anos ninguém se vai lembrar como é que estes 83 pontos foram atingidos e vão falar dos 83 apenas. E isso é incrível. Muita gente vai estranhar. Como assim? Wilt, um dos 10 melhores da história. Kobe, um dos 15 melhores da história. Bam Adebayo, um dos 200 melhores da história, com 83. Portanto, vai haver algumas dúvidas em relação a isso. Mas o nome dele está lá e vai ficar na história para sempre como uma das melhores prestações individuais. Ninguém se vai lembrar daqui a 10 anos que foi contra uma equipa de tanking. Ninguém vai falar dos asteriscos que nós estamos a colocar aqui. Está-se tudo a cagar para isso. Que aconteceram aqui, mas também aconteceram no jogo do Wilt. Portanto, já ninguém fala disso. Agora, acho que os últimos 9 pontos do Kobe foram em lances livres, tipo, por exemplo, também. Tipo, ou seja, isso tudo acontece. E tu percebes, e acontece muito, não é só na NBA, acontece em todo o lado, quando vês que um jogador está inspirado na primeira parte, e tu vês tantas vezes acontecer quando um jogador na primeira parte marca 7 ou 8 triplos e de repente começas a falar, ele vai aos 14 triplos do Clay, e de repente vês na segunda parte uma defesa específica para limitar o jogador de chegar aos 14 triplos do Clay. Portanto, para mim é normal, não me fez confusão os Washington Wizards não quererem ficar do lado errado da história. Não quererem, porque eles sentem que o Bam estava a limpar o chão com eles, não é? Eles estavam a ser uma esfragona e o Bam estava a limpar o chão com eles. E eles não queriam ficar com isso no seu currículo. Ninguém quer saber. Quando daqui a 20 anos alguém perguntar ao Will Riley, lembras-te quando o Bam marcou 83 pontos? Ele vai ter que dizer, eu estava do outro lado, eu era um dos gajos que estava a fazer 3 contra 1 para tentar impedir o gajo de marcar. Ninguém vai gostar disso, ninguém gosta de saber. As pessoas gostam de estar no pavilhão a assistir. A AJ Wilson estava na primeira fila, um monte de gente estava lá sentada, mas ninguém gosta de ser o gajo que está a levar no focinho no outro lado. E portanto, não me choca. Ricardo, tudo certo. Posso só dizer uma coisa sobre isso? Tiveste 3 períodos e meio para tratar desse assunto. Mas a questão é que a diferença física é tão grande que eles com 1 contra 1 não estavam a conseguir e o Bam pura e simplesmente estava a marcar a seu belo prazer. Quando se começa a aproximar do recorde é que eles pensam, nós não queremos ficar na história com uma equipa que ficou do outro lado.
Porque tu hoje em dia falas do Jalen Rose quando falas do recorde do Kobe. Tu falas do Jalen Rose. Tu falas dos Toronto. Tu lembras-te que eram os Toronto Raptors. E portanto as outras pessoas se calhar também se vão lembrar dos Washington Wizards daqui a uns anos. Não sei se vão, mas se calhar também se vão lembrar. E portanto não me choca assim tanto que os Wizards não quisessem ficar do lado errado da história. O que me choca é eles que estavam no bónus. Já tinham feito 4 faltas de equipa a meio do último período. Se não queriam levar o BAM para a linha de lance livre, faziam faltas no outro gajo qualquer. Pá, eles queriam ter a bola no BAM. Deixavam a bola no BAM e faziam hack a Tyler Hero, hack a Chad Johnson. Nem para isso. Outros gajos na linha de lance livre, eles nem para evitar o recorde foram competentes, percebes? Nem para evitar o recorde, estás a ver? Tens toda a razão. Eu também, por acaso, também me lembrei disso a meio do jogo. Que é tipo, estão só a fazer faltas ao BAM, porque fazem falta no outro gajo qualquer. A partir do momento em que eles percebem que eles estão, de todas as maneiras, a meter a bola no BAM e que o BAM vai levar tudo à frente e os árbitros vão apitar invariavelmente, porque têm que apitar, porque ele leva tudo à frente. Portanto, contra 1, contra 2 ou contra 3 gajos, o BAM vai fazer o que quer e vai acabar aquele recorde, vai atingir o recorde da linha de lance livre. E, portanto, se isso era impossível de impedir, então façam falta noutro gajo qualquer. Foram burros, faziam falta noutro gajo qualquer. O Chad Johnson que acabasse o jogo com 30 pontos da linha de lance livre. Mas o BAM ficava nos 70s. E se ficasse nos 70s, amanhã ninguém se lembrava. Quer dizer, algumas pessoas lembravam. Amanhã se calhar sim, amanhã sim. Daqui a 2 semanas já não. Daqui a 2 semanas era só mais um jogo de 70 pontos. Porque jogos de 70 pontos há muitos. Quer dizer, tens o Devin Booker que tu falaste, o Luka e o Joel Embiid que fizeram na mesma semana, na tal época. E isso depois cai no esquecimento, porque hoje em dia parece que 70 pontos é uma coisa corriqueira. Na véspera do BAM fazer os 83, eu estava a ler um artigo que o título era: esta época ainda ninguém chegou aos 60 pontos. Havia vários jogos com 50, 50 e tais, mas ainda não tivemos um jogo de 60. E, portanto, o jogo de 60 é uma coisa que acontece naturalmente todas as épocas. E às vezes acontece um de 70. Pronto, desta vez aconteceu um de 80. Se ele ficasse nos 70, isto daqui a 2 semanas já se tinha desvanecido. E os Washington Wizards foram burros, porque não conseguiram meter outro jogador na linha de lance livre para fechar o jogo. E essa parte fez-me confusão no lado dos Wizards. Se eles queriam ficar do lado errado da história, também não souberam ser competentes para o impedir. Do lado dos Miami Heat, aquilo que me fez muita confusão, obviamente, foi ver jogadores a falharem lances livres para andarem a ganhar ressaltos ofensivos e darem a bola ao BAM para lançar da linha 3 pontos de costas contra 5 gajos pendurados em cima dele. Feio, mas feio, ridículo. Esses minutos finais foram absolutamente ridículos, mas não nos devem fazer desviar daqui do principal, que é marcar 83 pontos, seja contra quem for, não é fácil. É sinónimo de alguma coisa muito especial. Portanto, o que o BAM fez é especial. Marcar 83 pontos é especial. Vai ficar na história, independentemente de não ser um jogador conhecido pelo seu talento ofensivo. O que ele fez, talvez por isso deva ser ainda mais reconhecido. Ainda mais, é isso, era o que eu ia dizer. O que aconteceu, independentemente de ter falhado de ter lançado 90 vezes, somares os lançamentos de campo e os da linha de lance livre, independentemente disso, se nós fôssemos lançar 90 vezes agora para um campo qualquer, não conseguias, estás a ver? À 50ª vez caía-nos o braço, meu. Deslocavas o braço. Olha, deixa eu só dizer isto, só por causa desse jogo dos 60 e dos 70 e não sei o quê, só porque a memória desvanece, que é o ano passado houve 2 jogadores que marcaram 60 pontos no jogo, sabes quem foram? 60? Não me lembro. Um foi o Jokic, sabes que foi o outro? Quem? De'Aaron Fox. já nem me lembro. Eu já nem me lembro do jogo do De'Aaron Fox. Há 3 anos houve 7 jogadores que marcaram 60 ou mais pontos. Há 4 anos, 4 que marcaram 60 ou mais. E há 5, só 2 que marcaram 60. Porque a corrida... Já agora, só para te dizer, há um jogador que marcou 60 pontos, há vários até, mas há um específico que eu acho que ninguém se lembra, que marcou 60 pontos por 2 vezes nestas últimas 5 épocas, que é o Karl Anthony Towns. Por exemplo, estás a ver? Por exemplo.
Mas, e nós não olhamos para o Cat como... calma aí que este gajo marcou 60 pontos num jogo. Ninguém se lembra disso, estás a ver? Lembras-te o Luka, lembras-te o Damian Lillard, lembras-te do Joel Embiid, não te lembras do Cat. Ele não é um scorer, estás a ver? Eu não sei se o Kevin Durant alguma vez marcou 60, por exemplo. Não, acho que não. Não sei. Acho que não, o Kawhi também não, quer dizer, o Steph chegou aos 63, não foi uma vez, mas andou muitos anos sem chegar lá perto sequer. Portanto. Deixa-me só fazer uma pergunta, que é, estes jogos às vezes têm ali um efeito de meio de abrir a escotilha, estás a ver? Porque a malta vê um gajo marcar 83 pontos e o que eu sinto, pode ser só uma impressão, não tenho grandes dados a suportar, mas que é, nos dias a seguir, há mais malta a marcar muitos pontos, estás a ver? Por exemplo, no dia a seguir, o Kawhi marcou 45, que eu acho que deve ter sido o máximo da temporada para ele, quase certeza. Não sei se foi ou um dos jogos com mais pontos. O Devin Booker ontem marcou 43, máximo de temporada. O Luka ontem marcou 51, máximo de temporada. E, portanto, eu acho que isto é um efeito, meio réplica a seguir. Tu estavas a falar aí um dia, numa semana específica, que foi quando o Luka e o Embiid marcaram 70 pontos num jogo. Isto normalmente acontece, também já percebi, na segunda parte da época, ou seja, depois do Natal, e às vezes até depois do All-Star, porque há ou seja, as equipas que querem perder estão a perder, não é? As equipas que querem ganhar estão em forcing para conseguir fazer isso. Por isso, achas que vai acontecer um jogo de 60 pontos daqui até ao fim ou não? Estás com esse feeling daqui até ao fim da temporada? É possível. Não podemos esquecer que há várias equipas a fazer um tanking aqui absurdo esta época por causa do draft que temos aí à porta. E ao termos equipas a quererem perder e a tomarem decisões tão criticáveis em termos de utilização de jogadores que as colocam em posição de ficarem assim, de sofrerem 83 pontos do Bam Adebayo, por exemplo, maior pontuação individual dos últimos 64 anos, estas coisas vão acontecer naturalmente, porque dizer, estes Washington Wizards têm mais 15 jogos até ao final da época, portanto, nestes 15 jogos muita coisa pode acontecer. Agora, os outros jogadores que vão jogar contra os Wizards estão desejosos de os apanhar, quer dizer, os Wizards se jogarem contra os Toronto Raptors, o Brandon Ingram de certeza que vai cheio de vontade de querer marcar, de querer aumentar o seu máximo de carreira, portanto eles vão estar com alvo na testa nesse sentido. É feio, porque o que normalmente quando chega ao final das fases regulares, aquela última semana em que muita gente descansa para se poupar para os playoffs, e vemos muitos jogadores da segunda linha a aparecer e a fazer... Não sei se te lembras, no ano passado, o último jogo da época da fase regular dos Celtics, o Peyton Pritchard faz um triplo-duplo com 30 pontos. O Nemias fez o tal jogo dos 19 pontos e 6 abafos, foi o último jogo da temporada também. Não veio um gajo também meio random que marcou tipo 30 ou 40, já não me lembro, ou 50 pontos, não foi um gajo que marcou 50 pontos, assim no final, no último jogo da fase regular, lembras-te? Acontece naturalmente. A questão é que com estas equipas que estão a fazer tanking, oferecem aos adversários as condições para termos isso, para termos esses jogadores random a marcar 30, 40, 50 pontos e para termos o Bam Adebayo a marcar 83. Portanto, isto é fruto do contexto, mas isso não deve retirar nada da grandeza e do feito, obviamente, fabuloso do Bam Adebayo, porque os Wizards já jogaram com muito mais gente esta época e ninguém se aproximou dos 83. Já me lembro, puto. Malachi Flynn. Pois foi, o Malachi Flynn. O Malachi Flynn quis vir para a Europa, não conseguiu ficar na Euroliga, e eu acho que ele estava na Eurocup ou na FIBA, ou na FIBA Champions League, está tipo na terceira divisão europeia. Mano. Portanto, já agora, só para corrigir, o Kawhi já marcou 55 esta época. Pois foi. Já marcou 55. Mas ninguém se lembra. Ninguém se lembra. Já agora, por falar em recordes, ontem à noite também foi batido outro recorde histórico também. O Shai Gilgeous-Alexander somou o seu 127º jogo seguido a marcar pelo menos 20 pontos, um recorde que pertencia
ao Wilt Chamberlain, que tinha feito 126 jogos, o Shea agora fez 127. Pode ser o próximo gajo a marcar 80 ou não, Ricardo? Qual é que é o teu pedido? Achas que o Standard joga até... De repente lembrei-me que o Eric Spoelstra pediu um challenge ali a 2 minutos do fim, lembra-se? Mais uma para ajudar. Mas estava toda a gente com o dedo no ar a fazer aquele movimento de challenge. É incrível, incrível. Parece ser mais uma estaca cravada ali no chão na luta pelo prémio de MVP do Shea. Eu e o Lucas já falámos disso há uns dias, mas eu acho que nesta altura é do Shea para perder, ou seja, não tem de ser diretamente, pode-se lesionar e não sei o que ninguém quer, né? Mas acho que é do Shea para perder. E pronto, para mim está entregue. Aparentemente está entregue. Apesar do Jokic ontem ter feito um jogo inacreditável, não sei se viste, tipo 31, 20, 11, uma coisa assim, tipo assim, uma cena absurda. Mais uma vez, está-se a pôr em forma, parece-me, não sei. Eu ouvi tu e o Lucas, e tu particularmente a dizer que este MVP já estava mais ou menos fechado. Eu percebo a ideia, mas eu até acho que se calhar pode surgir aqui uma terceira figura que se pode intrometer, não é? O Victor Wembanyama. Quer dizer, os San Antonio Spurs estão a 3 jogos e meio de distância dos Oklahoma City Thunder. É uma distância já grande, é verdade, provavelmente difícil de recuperar. Mas o que o Wembanyama está a fazer, o que o Wembanyama está a fazer nesta segunda metade da época, é absolutamente estratosférico. Provavelmente está a ser o melhor jogador desta segunda metade da época, e eu acho que ele também merece uma palavra aqui. O Shea, claro, enfim, o que é que podemos dizer mais sobre o Shea? Fazer 127 jogos seguidos de 20 pontos é extraordinário, sobretudo porque significa que ele está disponível em 127 jogos seguidos, que não sai lesionado, portanto que acaba, portanto, availability é a melhor ability, como dizem na NBA. Os jogos não têm de ser seguidos, né? Que ele teve aleijado agora um bocado. Tem de ser jogos em que ele está disponível para jogar, o que ele teve. Claro, obviamente, ele esteve ausente, mas mesmo nos jogos em que está disponível, ele não saiu em nenhum dos jogos, portanto não teve nenhuma lesão que o obrigasse a sair. A série do Wilt terminou porque ele foi excluído no primeiro período de um jogo, porque senão continuava, até porque a série dele é numa temporada, em 2 temporadas, e numa delas ele estava a fazer média de 50 pontos por jogo. Sim, portanto, isso continuaria. Mítica, isso continuaria com certeza, mas lá está. Os números, o que fica na história é que de facto o Shea bateu o recorde. Igualou o recorde, julgo, contra os Denver Nuggets, não é? Ainda por cima tem marcado uma série de game winners, com um step back, com triplo ainda por cima. Portanto, tem juntado à série ou seja, a equipa tem precisado dos seus 20 pontos sempre, e tem precisado que ele esteja no seu melhor para ir ganhando jogos e somando vitórias e cimentando aquela primeira posição da Conferência Oeste, mas de facto é extraordinário, e é um testemunho da longevidade, da capacidade de marcação de pontos do Shea, numa equipa de topo, numa equipa que tem muito talento, numa equipa onde ele podia eventualmente numa ou noutra noite tirar um bocadinho o pé do acelerador, porque há lá talento suficiente para resolver os jogos, e esta equipa é do mais profundo que existe na liga, e na maior parte das vezes é preciso, ou ele chega... Também é verdade que muitas vezes eles ganham com tanta vantagem e ele descansa no último período, e mesmo assim ele fez os 20 pontos, portanto, muito mérito do Shea, 127 jogos seguidos, uma série que à partida se vai prolongar muito mais, durante muito mais tempo. Esteja ele saudável, não haja aqui nenhuma lesão que o impeça de estar dentro de campo. Estará certamente aqui na senda uma série bastante mais longa, e sim, ajudou a consolidar aqui a sua candidatura ao prémio de MVP. Acho que as casas de aposta dispararam ainda mais logo após ele igualar o recorde do Wilt. Ainda por cima foi contra os Nuggets, e o Jokic, um dos outros candidatos
acabou por disparar aqui as suas odds para ser MVP, e diria que sim, que praticamente o prémio estará garantido, embora sabemos como funciona o viés de recência, e se de repente o Standard tem aqui um azar qualquer em que perdem uma série de jogos, os Spurs saltam para o primeiro lugar do Oeste e o Wembanyama faz aqui algumas linhas estatísticas memoráveis no final, pode haver aqui alguma discussão sobre o assunto, mas eu diria que sim, que é para o cheio outra vez. Muito bem, vamos avançar, temos de ir às nossas odds da rúbrica As Odds Não Mentem, apoiada pelos nossos amigos da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e hoje trago-vos as odds para o título da NBA. É verdade que tiveram aqui umas alterações nas últimas semanas, os Thunder continuam favoritos, 2-0-0, seguidos dos Celtics, 5-0-0, Spurs, 5-30, Nuggets, 6-70, Cavs, 7-80, Knicks, 10-50, e só agora que aparecem os Pistons, com uma odd 11, Rockets, 17, Timberwolves, 21, Lakers 26 e Hornets 45. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Indo agora às nossas perguntas da bancada. Diz assim o João Rodrigues, no Patreon. Acham que vai haver mudanças nos primeiros 6, tanto no Oeste como no Oeste, até a final da temporada da época regular? Apostariam em quem para sair do play-in para entrar na zona de play-off até a final da época regular? Olha, já agora já houve uma, né? Porque os Heat ultrapassaram os Toronto Raptors. Nesta altura, os Heat estão em 6º lugar e os Raptors caíram para 7º e estão na zona de play-in. Foi uma das ultrapassagens que houve. No Oeste é impossível de prever nesta altura, porque reparem, na altura em que estamos a gravar isto, os terceiros do Oeste são os Los Angeles Lakers. Os terceiros do Oeste são os Lakers, que há uma semana estavam em 6º. Portanto, os Lakers ganharam aqui 4 jogos seguidos, pronto, subiram para 3º. Por isso é impossível de prever, eu acho. Aqui no Oeste, os Clippers que estão em 8º já estão a uma distância muito grande de Phoenix, que é 7º, mas Phoenix, 7º, pode intrometer-se ainda aqui na luta pelos 6 primeiros. Está a um jogo de distância dos Minnesota Timberwolves e, portanto, aliás, entre os Lakers terceiros e os Phoenix Suns 7º, são 2 jogos de distância, portanto, isto ainda vai baralhar. Mas não tem Dilão, Phoenix não tem Dilão. É verdade, não tem dilema. Até porque há aqui uma ideia de que, enfim, se não conseguir chegar ao segundo lugar, e será difícil porque os San Antonio Spurs estão ali muito bem posicionados e já com 7 jogos de vantagem sobre o terceiro, portanto os Thunder e os Spurs vão fechar nos 2 primeiros lugares, independentemente da ordem, e portanto, não chegando ao segundo lugar, que impede essa equipa de defrontar os Oklahoma City Thunder até à final de conferência, então se calhar o melhor é ficar ali no 6º lugar, não é? Ficas ali no 6º lugar, jogas com o terceiro e depois só apanhas os Oklahoma City Thunder na segunda ronda. Portanto, vai haver uma grande corrida, não por chegar ao 4º ou ao 5º, mas por ficar no 6º. E, portanto, vamos ver, porque isto pode baralhar aqui um bocadinho as contas. E no Oeste, como dizias, há aqui algumas equipas que já estão mais ou menos nas suas posições que devem ser de final de temporada, Detroit, Boston, eu diria que os Knicks provavelmente já não descem do 3º lugar, a não ser que aconteça aqui algum golpe de teatro nestas últimas semanas, mas, e os próprios Cavs, portanto aqui os 4 primeiros lugares estarão mais ou menos definidos, mas depois tens aqui 4 equipas a lutar por 2 lugares, Orlando e Miami estão acima da linha d'água, Toronto e Atlanta estão, e Filadélfia estão abaixo da linha d'água, e toda a gente pode ainda entrar ali naqueles 5º e 6º lugares que dão acesso direto. Os Hawks têm 8 vitórias seguidas, os Heat têm 7 e os Magic têm 6. Nós também falámos disso no episódio passado. Os Hawks continuam o seu circuito pelos cemitérios da NBA. Ontem ganharam mais uma vez. Ontem acho que foi, se não me engano, os Hawks ontem foi contra... Cá está, Brooklyn Nets, não falha. O Tom Haberstroh falava há dias de uma estatística. Ele estava a contar os jogos seguidos que as várias equipas que estão a fazer tanking
estão a perder, e em 40 e tal jogos seguidos, mas ele depois fez outra conta, essa série de 43 ou 44 jogos seguidos com derrotas das várias equipas de tanking terminou porquê? Porque uma equipa de tanking jogou contra outra equipa de tanking, portanto alguém teve que ganhar esse jogo, apesar deles de certeza terem pedido à NBA para poderem perder os dois se fosse possível, mas não dava, alguém teve que ganhar. Mas o Tom Haberstroh eliminou os jogos entre equipas de tanking, e eliminando os jogos entre equipas de tanking, a série já ia em 52 derrotas seguidas, e com vantagens bastante desvantagens. Epá, não está escrito, menino, não está escrito. Se querem falar de vergonhas, falem disso. Já agora, os Hawks, próximo jogo, Milwaukee Bucks, estão a esfregar as mãos. E só a seguir é que jogam contra os Magic, para ver quem é que acaba a série do bater em mortos. Pronto, só uma coisa, são os Milwaukee Bucks. Pá, sinto que no final do dia, tudo isto, sabes o que é que são, Ricardo? Tudo isto, os Milwaukee Bucks, sabes o que é que são, não sabes? No final do dia. Sei. São passinhos. Diz logo o que é. São passinhos. São steps to success. São steps to success. Sim, é isso mesmo. 3 derrotas seguidas. Bom, vamos avançar. Gonçalo Cunha diz assim: boas malta, na próxima época entra em vigor a extensão dos contratos do Shea, do Jalen Williams e do Chet. Lanço o desafio de excluir estes 3 jogadores e o Hartenstein, ou seja, todos os jogadores que na próxima época irão oferir mais de 25 milhões, e substituir os 4 com jogadores dos piores plantéis da NBA, ou seja, Nets, Memphis Kings, Pelicans e Bucks, sem Giannis. Era equipa para mais ou menos de 50 vitórias numa época completa. Isto é um plantel insano. Estaria mesmo muito surpreendido se não se formar uma dinastia para os próximos 10 anos. E já agora, o senhor que deixou o Jared McCain entrar nesta equipa devia ser preso. Abraço aos 3. O que o Gonçalo está aqui a dizer é excluirmos os 4 jogadores principais, ou que ele considera os principais do Standard, e arranjarmos outros 4 quaisquer de equipas de tanking, ele acha que é uma equipa ainda assim ganharia 50 jogos. E provavelmente tem razão. Pois não sei, depende. Ganharia 40, se calhar 40 ganharia. Quem é que ias buscar? Ias buscar o Lauri Markkanen, portanto, não é? Lauri Markkanen ias buscar, se calhar ias buscar, sei lá, ias buscar o Sabonis aos Kings, se calhar ias buscar os Sabonis, não sei. Ia buscar o Trey Murphy. O Trey Murphy? Aos Pelicans. Epá, sim, muito provavelmente era uma equipa que era capaz de ganhar muitos jogos. Não sei se ganhava 50, mas... Ia buscar o Michael Porter Jr. aos Nets. Só assim aquela bomboca de longe. Ias buscar o Cam Thomas aos Milwaukee Bucks, não ias? Não, ia buscar o Ryan Rollins. O Bobby Portis. Veio um gajo assim. Um bom role player. Bom, diz assim o Pedro Leiria. Mais o Alex Sarr, não conseguis fazer uma equipa gira. Sim. Não, o Bilal, tipo, dava para ter. Diz assim o Pedro Leiria, que até tem 2 perguntas. Boas malta, a pergunta desta semana foi a primeira, depois lembrou-se de outra. Mas a primeira é sobre os Celtics. Acham que com a chegada do Tatum e percebendo que falta pouco mais de um mês para os playoffs e o tempo suficiente para ele ganhar ritmo, é o tempo suficiente para ele ganhar ritmo? Apesar de que acho que já chegou a um bom nível, estes Celtics saltam automaticamente como os principais candidatos no Oeste. Queria também saber a vossa opinião da química da equipa com a chegada do Tatum. Parece-me que estão muito entrosados e que daqui a um mês podem já estar naquele modo rolo compressor como no ano em que foram campeões. Teremos o Nemias 2 vezes campeão e a entrar cada vez mais num lote restrito de jogadores campeões mais do que uma vez. Abreijos a todos. Bom, sobre isto eu e o Lucas até falámos no episódio passado. Eu acho que quase que parece que ele nunca se foi embora. Mesmo as dinâmicas com o Jaylen Brown, que é sempre um bocado agora vais tu, agora vou eu, quando temos jogadores deste ano, mas é normal que isso aconteça quando tens 2 jogadores que podem marcar 30 pontos num jogo. Mesmo aí acho que a coisa até está relativamente ok e oleada. Os Celtics perderam ontem com o Standard, mas não havia Derrick White, não havia Jason Tatum e só perderam por 2 até. Por isso parece-me, não estou a ver grandes problemas ali, e acho que são os principais candidatos no Oeste nesta altura, não tenho dúvida, e as odds da Betano mostram isso. Portanto, sim, acho que saltam naturalmente para principais favoritos na Conferência Este, pela experiência que tem, pelo plantel que tem, e parece que o Tatum regressou e não se nota o efeito Cristiano Ronaldo, não é? De sair tudo da frente para deixar o menino cozinhar.
Não, aquilo está a ser tudo muito natural. O Tatum vai tendo algum impacto, apesar de ainda estar longe, obviamente, da sua forma, mas nos primeiros 2 jogos vimos o Tatum a querer defender e a portar-se bem, até que era a minha grande dúvida, era sobretudo na defesa, a forma como ele ia reagir lateralmente, como é que ele ia estar disponível do ponto de vista físico para se entregar uma tarefa defensiva difícil, e ele tem estado a defender bons jogadores e a fazê-lo com relativo sucesso, portanto fiquei muito entusiasmado. Depois naturalmente as coisas vão surgir. Eu até acho que o lançamento, a mecânica de lançamento dele melhorou. Eu estou a gostar de ver a forma um bocadinho mais rápida e mais fluida como o lançamento de 3 pontos está a sair da mão dele. Parece-me que não é um movimento feito a 2 tempos, que é uma coisa muito mais fluida, e acho que pode sair daqui algo absolutamente assustador, pelo menos para a Conferência Este. Depois vamos ver se eles assustam quem vier do Oeste, se chegarem às finais. E em relação ao anemia, em relação ainda à química, parece-me que as vibes estão all-time high, estão no máximo desta temporada. Tu fizeste referência de que parece que ele nunca saiu de lá, e não saiu. O Tatum Não saiu. esteve sempre, ele acompanhou a equipa Foi aos jogos sempre. todos, né? Foi aos jogos todos, inclusivamente aqueles jogos nas cidades mais manhosas, como eles diziam. Fez questão de continuar a acompanhar a equipa. Quando se aproximou, ele estava a treinar há um mês, a sério, apesar de eles terem escondido muito bem aquilo. Quando se aproximou a altura dele se estrear, aparentemente terá havido uma reunião entre o Jason Tatum e o Jaylen Brown para falarem um bocadinho de machos alfa e não sei se de hierarquias, mas terem uma conversa para se relembrarem que ambos teriam que sacrificar alguma coisa para isto poder funcionar, um bocadinho como aconteceu no ano do título recente dos Celtics. E, portanto, eu acho que foi uma conversa sobretudo para o Jaylen Brown. Sim, mais para o Brown do que para o Tatum, sim. Tinha que dar algum espaço para o Tatum poder entrar na equipa, mas atenção, o Tatum deu logo espaço porque foi logo expulso contra os Spurs, deu logo espaço para o gajo poder jogar. Aí deu-lhe muito espaço, mas no jogo em que não foi excluído, no jogo anterior, em que os olhos estão todos no Tatum, toda a gente está a falar do Tatum, a atenção de toda a gente está a falar do Tatum, e mesmo assim o Jaylen Brown fez 26-8-8, portanto fez um jogaço com belos números, e portanto é possível teres um Jason Tatum a regressar e o Jaylen Brown continuar a fazer bons números, e toda a gente todas as bocas poderem ser alimentadas. E em relação à pergunta do Pedro Leiria, seria fabuloso termos o Nemias 2 vezes campeão, sobretudo porque a acontecer uma segunda vez, seria com o Nemias a ter impacto a sério numa equipa de título. E essa é a grande questão para o Nemias e para o futuro contrato dele, é se ele consegue em playoffs entregar também tão bem como tem entregado na fase regular. Até porque o Nemias é o único poste jogável em playoffs. Não parece que nem o Vucevic nem o Luka Garza possam ter muitos minutos. Portanto, eles estão um bocadinho condicionados e um bocadinho dependentes da capacidade do Nemias estar dentro do campo para terem sucesso também na fase eliminar. Eu acho que, não sei como é que vai, não sei o que é que vai acontecer, mas não me parece que o Nemias consiga jogar numa intensidade diferente daquela que joga sempre, ou seja, eu acho que ele joga sempre com uma intensidade próxima dos playoffs, não só porque se calhar o gajo tinha mais a provar ali, né? Portanto tem sempre de correr. Quer dizer, correr não é correr, é correr metaforicamente. Não é jogador, isto está difícil aqui. Não é jogador de relaxar. Não é jogador de relaxar. Sim, o Nemias não é jogador de relaxar, é um jogador de hustle, não é? E portanto, ele vai continuar a ser um jogador de hustle, a fazer as coisas que já está habituado a fazer, com uma coisa que entretanto aconteceu esta época. No início da época nós notávamos o Nemias muito cansado, muito rapidamente, com os bofos de fora, logo ali no primeiro período, se tinha que jogar stints maiores a 5, 6 minutos, já começava em cada pausa, em cada falta, a agarrar-se aos calções e a pôr-se assim, curvado, à la Doc Rivers, estás a ver? E agora não, e agora vês o Nemias a jogar 35, 36 minutos, a aguentar-se bem e no final dos jogos a conseguir estar em bom plano, sem se notar que haja ali uma quebra física. Isto está impossível, então, isto é um sinal. Sim, é mesmo. Bom, diz assim o Pedro Leiria ainda: boas malta, ao estar a ver os Celtics contra os Spurs, vê-se duas equipas com uma boa profundidade e muita juventude e muito talento que é desenvolvido por ambas e que não se estava muito por eles, ou por serem uma pique tardia no draft, como o Bella Shaiman e o Gonzalez, ou por ser uma pique tardia no draft, como o Bella Shaiman e o Gonzalez, é assim.
E depois, haver equipas como os meus Lakers que não desenvolvem estes talentos para os meter na rotação e fazerem parte da rotação. Exemplo, Adu Thiero, que adoro e acho que tem muito futuro na liga como defensor de ponto de ataque. RJ Davis como um marcador de pontos que tanta falta faz a estes Lakers, a sair do banco. E outros talentos que por lá passaram não conseguem fazer parte da rotação e depois saem e conseguem jogar e fazer-se notar noutras equipas, como o Scottie Pippen Jr. e o Jay Huff. Porquê que acham que isso acontece? É só a incompetência de quem está a observá-los, medo de os meter lá para dentro por serem os Lakers e o símbolo que pesa na camisola? O que é que acham? Abreijos a todos e desculpem o texto. Não sei o que é que é dizer. Enfim, eu acho que o pessoal... Acho que há uma parte que é sempre contextual, né? Tipo, ou seja, o contexto da equipa é sempre aquilo que faz os jogadores poderem ou não é sempre, né? Mas é uma coisa que ajuda muito os jogadores poderem brilhar ou não. Aliás, estávamos a falar do Nemias, este Nemias Queta também esteve no Sacramento Kings e não calçava a bota, não é? Portanto, quando estás num contexto melhor... E às vezes é um contexto em que o próprio treinador precisa de provar o seu valor, não só os jogadores, sim. Às vezes o treinador também. O Nemias estava nos Kings e eu dizia na altura que o Mike Brown parecia que estava sempre a ser avaliado e que precisava de provar o seu valor e por isso confiava menos nos miúdos e preferia a veterania. Aliás, o Nemias foi dispensado na altura para irem buscar o JaVale McGee de 35 anos, que agora brilha nos Illawarra Hawks da Austrália. Mas no caso desses miúdos dos Lakers, pode ser apenas um JJ Redick que precisa de ganhar numa equipa que tem Luka, que tem LeBron James, que tem altas expectativas. Pode ser um JJ Redick que sente que precisa de entregar uma coisa positiva este ano e não confia tanto. Às vezes é só o perfil do treinador. O Kuminga saiu dos Warriors porque o Steve Kerr não confia nos miúdos, tem muita dificuldade em confiar em miúdos novos e prefere jogar com veteranos. Às vezes fazemos a comparação com o Mazzulla, mas eu acho que se calhar é uma comparação que é injusta, porque o Mazzulla é um treinador diferente dos outros, é um treinador de sistema e os jogadores entram no sistema independentemente de serem veteranos, miúdos ou não. E apesar de serem uma equipa com aspirações e com vontade de andar a lutar pelo título, não têm problemas em dar 30 minutos ao Gonzalez, que tem 20 ou 30 jogos de carreira da NBA. Quer dizer, lá está, é como dizes, é uma situação de contexto. Às vezes os próprios treinadores, lá está, o Mazzulla não precisa de provar o seu valor. Toda a gente, e nós aqui andámos a falar se o Mazzulla não seria o melhor treinador da NBA. O Mazzulla está mais do que seguro ali e pode ir fazendo algumas experiências, porque o sistema é tão bom que acaba, que qualquer jogador entra ali e acaba por ter alguma facilidade em ter um bom desempenho. E se calhar entre o peso da responsabilidade, da necessidade de toda a gente provar o seu valor, incluindo os treinadores, se calhar nos Lakers não é igual. Sim. Por último, diz assim o Nuno Pinto: boas, trio maravilha. Vou fazer uma pergunta curta, depois na semana passada. Mas desculpa, estava a pensar, o Pedro Leiria, desculpa só interromper-te, o Pedro Leiria estava a falar ali aí dos casos do Scottie Pippen e do Jay Huff, de outros jogadores, muitos que passaram pelos Lakers e que saíram e que agora brilham noutras equipas, mas o mesmo acontece nos Celtics, por exemplo. O Aaron Nesmith foi dispensado dos Celtics. Tenho a certeza que se o Nesmith estivesse nos Celtics hoje em dia, se calhar era dos jogadores que mais tempo de jogo teria. Não é? Na altura não houve oportunidade para ele. Sim, isto acontece, já se vê. Isto acontece. Faz parte. E mesmo malta que joga, às vezes não há espaço. Tipo, sei lá, um dos erros, o maior erro, se calhar um dos grandes erros nos últimos 20 anos na NBA foi o Standard não renovarem com o James Harden. Não lhe querem dar o dinheiro que ele queria, por exemplo, estás a ver? E isso, quer dizer, o James Harden, que era um sexto homem, não é? Na altura, ou perto disso, eu também não sei se eles adivinhavam que ele ia ser um MVP da NBA e não sei o quê. Ou seja, isto... Não adivinhavam se não tinham ficado com ele. Em vez do Sérgio Ibaka. Foi a escolha que eles fizeram. Exatamente. Desse o Nuno Pinto. Boas, trio maravilha. Vou fazer uma pergunta curta, pois na semana passada exagerei. O Ricardo mencionou que a minha pergunta dava para um podcast inteiro e com razão. Então a pergunta curta dele é esta: serão Luka e Austin Reeves os novos Splash Brothers? Grande abraço. Epá, podemos só ter um bocadinho de calma e se calhar os Lakers ganharem, tipo, vou dizer, tipo, 55 jogos no ano. Vamos só pôr assim, estás a ver? 55 jogos no ano. Não, eu acho que não vão haver outros Splash Brothers. Vou já deixar isto aqui claro. Não vão haver outros Splash Brothers.
É irrepetível, tipo o que o Steph e o Clay fizeram. É irrepetível. Não, estamos a falar de provavelmente 2 dos 5, 6 melhores lançadores da história da NBA estarem os dois na mesma equipa ao mesmo tempo. E por isso acho que não é comparável. Não estou a falar do Clay agora, né? Estou a falar daquele momento, né? Acho que não é comparável. Gosto muito do Luka, gosto muito do Austin Reeves, mas não. Aliás, na NBA atualmente, os 3 jogadores que lideram a lista de triplos marcados são os 3 da mesma equipa, que chamam-se Con Knippel, Brandon Miller e Lamelo Ball. São os Splash Dreads, como toda a gente sabe, não é? Os Splash Dreads, os Splash Brothers, só há uns. E são o Steph e o Clay. Já agora, só uma pequena trivia antes de irmos embora. Pequena trivia que encontrei no Twitter, e vou-me despedir e depois vou lançar a trivia, só para a malta ficar até ao fim. Portanto, vou já dizer. Obrigado, Ricardo. Obrigado a quem está a ouvir. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube, ativarem o sininho, ou lá o que é, e também tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente. Pequena trivia para ti, Ricardo. Acho que é assim, acho que não me estou a enganar. Há 64 anos que 2 jogadores da mesma equipa não somavam juntos 100 pontos. Viste este tweet? Não somavam juntos 100 pontos. 100 pontos. Aconteceu na terça-feira. E os autores aconteceu há 64 anos, foi o Wilt Chamberlain, não é? E mais o que tu quiseres. E qualquer um que tu queiras dessa equipa. Deixa-me dizer, o Wilt Chamberlain e o Ted Luckenbill somaram 100 pontos nesse dia. Ok. Aconteceu 100 pontos. Ou seja, imagina, Shaq e Kobe, pensei nos Dynamic, Scottie Pippen, Michael Jordan, nunca aconteceu. Aconteceu na terça-feira com Bam Adebayo e Simone Fontecchio. E é isto que eu queria. E é assim que nos despedimos, Ricardo. Porque sinto que eu e tu somos o Bam Adebayo e o Simone Fontecchio deste episódio. E atenção, porque Wilt Chamberlain e Ted Luckenbill somaram 100 pontos exatos. Exato. E Bam Adebayo e Simone Fontecchio somaram 101. Sim. Atenção a isto. Bom, bom fim de semana. Até à próxima. Grande abraço, paixão.